E aí, pessoal, como vai? Toda a galera aí que está acompanhando nossas aulas no canal Arte e Som, eu sou o Gilmar Faustino e por agora te faço companhia em mais uma super dica que você vai aprender aqui nesse mini curso no nosso canal. Aproveite, se inscreva, se gostar do conteúdo, deixe o seu like. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, muito bacana, que é corte de frequência na sonorização. O que são as faixas de frequência? Vamos primeiramente entender conceitualmente o que significa frequências sonoras e como elas atuam dentro do seu sistema de sonorização. A aula vai ser didática, é interessante para as pessoas que ainda não conhecem muitos conceitos estarem aprendendo. Você que já tem conhecimento um pouco mais avançado pode ir pulando para aquelas áreas que você tem mais interesse. Mas para quem não sabe nada sobre frequência sonora, nós vamos dar agora os primeiros passos nessa grande arte que é o corte de frequência. Então, quem puder se inscrever, deixar o joinha aí no nosso canal, tá aparecendo atrás, ficarei muito satisfeito, vai ajudar bastante a gente a produzir mais conteúdos para você. Sem muita enrolação, então vamos aí, né, seguindo para falar desse assunto. O assunto então são os cortes de frequência na sonorização, tá? Aí você já tem uma prévia do que a gente vai estar abordando e vamos seguindo aqui na nossa aula. Corte de frequência, tudo o que você precisa saber. Vem com o papai Smurf aqui que ele vai te ensinar, hein? Galerinha, tá aí o espectro de frequência audível para o ser humano na sua tela. A gente precisa entender que o nosso ouvido ele capta e entende sons em determinadas frequências. Com a idade, nós vamos perdendo a capacidade de ouvir sons mais agudos, esses que estão ali situados entre 15.000 e 20.000 Hz. As crianças têm ouvidos melhores apurados para essa área, para essa região sonora. Como é que funciona o som que a gente escuta? Olha, ele é subdividido em algumas áreas. Nós temos aqui, você vai vendo o Mouser. É Mouse, mano, é mouse. Que vai passando aí. Essa primeira região aqui é o subgrave, tá? São frequências abaixo do grave. Elas são mais encorpadas do que o grave, tá, galera? São subgrave. E ela começa onde? Em 20 Hz, tá? Essa medida aqui é medida em Hertz. Começa em 20 Hz e termina aqui nos 60 Hz. Para quem não sabe, então, o subgrave é essa frequência que começa em 20 e vai até 60. Na maioria dos sistemas sonoros, a gente corta daqui para baixo. Algumas vezes nós cortamos aqui no 50, de 50 para baixo a gente não deixa, de 40 para baixo, a depender dos seus woofers ou seus alto-falantes ali que vão atuar nessa frequência, tá? Quando você tem alto-falantes de 15, de 12, aí você vai tentar evitar frequências muito baixas para não excursionar demais os seus alto-falantes, explorar demais em regiões que eles não têm tanta capacidade de atuação. Então, começa aqui nos 20 Hz, vai até os 60. Essa é a área que a gente mais utiliza aí nos PAs, né? Os PAs principalmente das pessoas que não têm um grande investimento em alto-falantes e em caixas. São os graves. Os graves trabalham aqui de 60 Hz até 250 Hz, tá? Mas qual é o corte ideal? Qual que é o corte que eu faço no meu som? Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Mas só adiantando, os graves vão atuar até no 250 Hz aqui, mas muitas vezes nós colocamos os nossos graves começando aqui, ó, no 40, 50 Hz e vindo até os 100, 120 Hz por aqui afora nas suas caixas aí. Mas vamos deixar para frente ali. Aqui eu tenho os médio graves. Aqui ainda há um pouco de grave no som, mas são médios, tá? Ele vem de 250 até 640. Aqui já começa a ser audível a voz das pessoas, tá? Mas ainda não é aquela voz telefônica, porque aquela voz telefônica vai estar aqui em 1 kHz, mas a gente não tem ela aqui, tá?
Os médios propriamente ditos estão aqui, ó, entre 640 e 2.500. Qual é o drive que atua aqui? Depois a gente fala também, tá? Outra frequência também são os médios agudos. Médio agudos estão por aqui afora, situados em 2.500 até 5.000 Hz. E os agudos propriamente ditos, que vão de 5.000 Hz a 20.000 Hz. Tá, galera? A gente vai descobrir também qual é o aparelho, o alto-falante que se dedica para cada região dessa aqui, tá? Ah, eu tenho um alto-falante para cada região dessa. Obviamente que é muito complicado você montar um para cada. Olha só, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não conheço ninguém que trabalha com isso, com esse modelo. Vamos para frente. Corte de frequência. Os cortes de frequência podem ser feitos de que maneira que eu vou cortar a frequência de uma... Você está falando de corte, não quer dizer que nós vamos cortar com a faca, com estilete, não. Nós temos equipamentos especializados em fazer isso. Quando eu faço isso com equipamento, eu estou fazendo de forma ativa, porque são eletrônicos que estão fazendo isso. Mas eu posso fazer de forma passiva, usando capacitores. Então está aqui já dito, eu posso fazer um corte de frequência de forma passiva, e aqui era para ser a letra B, de forma ativa. Eu faço isso de forma passiva quando eu utilizo capacitores de filtro para filtrar as frequências e bloquear algumas, deixando passar somente outras. Isso aqui é uma coisa mais simples, menos complexa, feita com um componente eletrônico apenas, e ele vai fazer um corte ali, geralmente em 6 dB, oitava e coisa e tal. E aqui nós temos a possibilidade de fazer de forma ativa. Aí eu já vou utilizar um aparelho eletrônico especializado para fazer isso. Ai, Timão, mas que suspense! Qual aparelho eletrônico que eu uso? Um homem fale, pelo amor de Deus! Nós falaremos. Dito isso, podemos seguir para frente para conhecer quais são as formas de fazer o corte de forma passiva. Ah, eu não disse que a gente faz isso de forma passiva com capacitores? Isso aqui nada mais é que capacitor. Eu tenho... Ah, é a mesma coisa. Cada um desses aqui é um capacitor. Esses dois primeiros, né, são capacitores polarizados. São capacitores polarizados, cerâmicos, que você pode aplicar. Os daqui são de poliéster e são despolarizados. O que significa isso? Esse daqui, ele não tem polaridade, não tem positivo e negativo, fase neutro, como o pessoal gosta de falar, não tem aqui não, tá? Essa divisão. Qualquer lado que você colocar, tá ótimo, vai dar certo, ele é despolarizado. Esses capacitores fazem a mesma coisa que o daqui, só que eles são capacitores polarizados. Ai, que diabo é isso? Tá vendo aqui? Tem um sinalzinho de menos aqui, ele tem lado. Tem o lado negativo e o lado positivo. Como vocês podem perceber, tem alguns que não tem marcação aqui, ó, o menuzinho. Como é que eu descubro qual que é o positivo e o negativo? Olha só, o positivo geralmente tem a perninha maior. Perceba que essa perninha daqui é maior do que a outra. Então eu estou diante do polo positivo. Nossa, mas tem diferença. Olha, colocar no positivo e negativo. Tem sim, tá? Então, mas a gente não vai falar sobre isso nessa aula, mas a gente está falando que isso aqui é um capacitor. Isso aqui é um capacitor. Isso aqui é um capacitor. Isso aqui fazem cortes na frequência do som de forma passiva. Aqui, esse aqui é um de 22 picofarads, ou nanofarads, tá aqui, 47. E esse aqui não está aparecendo, 250 parece. Cada um vai ter uma aplicação, tá? Você vai poder usar num determinado corte que você quiser. Vamos falar desses aqui, desse capacitor que faz um corte passivo no seu aparelho, no seu alto-falante, tá? Esse daqui é um capacitor muito usado em tweeters para dar um corte, geralmente ali na região dos 5.000 Hz, até deixando falar de 5.000 Hz para cima. Então vai deixar passar de 5.000 até 20.000 Hz. Esse aqui é um capacitor de Twitter. Ele é de 225K aqui, tá vendo? Então
muito usado em super tweeters. Para quem usa super tweets no som, você tem esse daqui. Vamos mais um pouquinho, vamos ver. Então, eu acho que eu pulei. Tá. Aqui eu deveria ter falado, né? De cada um, mas vamos pegar e falar sobre como se faz o corte de forma ativa. Para fazer o corte de forma ativa, eu uso um aparelho eletrônico e a gente costuma chamar ele de crossover. Crossover é um aparelho em que o áudio passa através dele, o nome já diz essa ideia, e ele é filtrado. Aqui eu tenho na foto somente crossovers automotivos, são usados geralmente nos sons de carro, mas também existem eles para o PA, para você usar em sonorização de palco. Eles são de rack, são mais compridos, tem da Behringer, tem da DBX, tem de várias marcas que você pode estar escolhendo, mas as funções são as mesmas, tá? Tem eles analógicos, tem eles digitais, tá? Esse daqui, por exemplo, tem uma pegada mais analógica com os botões. Esse aqui já é mais digital, tem um display que você pode fazer o corte, pode usar Bluetooth aqui no celular, controlando tudo para até o seu celular, o que os outros aqui não tem. Mas o que esses crossovers aqui tem são os botões que vão fazer o corte da frequência. Mas o que é isso de corte de frequência? É você deixar passar para cada alto-falante exatamente a frequência que ele responde. Como funciona? Estou aqui com algumas caixas e quero mostrar para vocês. Essa caixa aqui são caixas full range. O que são caixas full range? São caixas que respondem todas as frequências nelas mesmas. Elas estão habilitadas porque tem um alto-falante para cada frequência e as frequências todas que você precisa ter no som. Mas eu vejo que aqui só tem 2 e o daqui tem 3 e um buraco. Aquele buraco é chamado de duto, aqui também tem os dutos, mas os alto-falantes aqui são 2 na verdade, igual você já percebeu. E aqui nós temos 1, 2, 3. Qual a diferença? Essa caixa aqui é uma caixa two-way, tem 3 vias, e essa aqui seria de 2 vias. Nessa caixa aqui eu tenho 3 alto-falantes, cada um setado para uma frequência. E o corte está sendo feito aqui internamente de forma passiva. Você está colocando capacitores para fazer o corte, como nessa aqui também, tá? Poderia ter um corte ativo aqui, sim. Lá atrás deveria ter uma saída para cada um desses alto-falantes que iriam ser conectadas nos amplificadores que estariam ligados aos seus respectivos crossovers, dando os cortes para cada amplificador tocar exatamente a frequência que cada alto-falante desse responde. Deixa eu mais explicar isso melhor, cara. Vamos falar dessa caixa aqui. Essa caixa aqui tem 2 vias. Quando a caixa tem 2 vias, tem um alto-falante aqui embaixo e um em cima, eu deduzo automaticamente que esse alto-falante de cima é um drive de titânio. Um drive de titânio que faz o quê? Ele vai fazer o papel de corneta e de tweeter do seu drive e do tweeter. Ele toca frequências médias e altas, então ele em si só consegue reproduzir os áudios que vão do médio até ao agudo. E esse alto-falante aqui de baixo vai se dedicar muito mais às frequências mais graves, vai atuar aqui no subgrave, no grave, tá? Vai atuar um pouco também nas médias, e aí as médias altas e os agudos vão ser tocados pelo drive de titânio. Como é que é feito o corte? Aqui é feito com os capacitores. Você vai escolher o capacitor adequado para o seu drive de titânio e vai fazer com que esse drive aqui de cima apenas reproduza frequências mais altas. Se você escolher o capacitor que deu um corte ali na região dos 3.500 Hz, o seu drive de titânio vai estar tocando de 3.500 até 20.000 Hz. E o seu alto-falante vai estar tocando até os 3.000 ou coisa parecida aqui, tá? Então aí você vai ouvir todas as frequências sonoras. Com qualidade, Chumar? Obviamente que não. O corte passivo, ele deixa alguns buracos, algumas brechas, algumas frequências ali
meio que perdidas, porque os alto-falantes têm a região em que ele trabalha melhor. E naqueles vales onde há uma perda da qualidade de reprodução, você vai sentir falta, às vezes, de uma frequência ou outra. Pessoas mais exigentes, que conhecem de sonorização, vão perceber isso. Outras pessoas, nem tanto. Essa caixa daqui faz a mesma coisa que a de cá, só que ela faz com 3 alto-falantes. Eu tenho um alto-falante aqui de 15 polegadas, colocado aqui para reproduzir graves, então ele vai reproduzir as frequências mais baixas, subgrave e grave. Eu já mostrei onde estão situadas, né? 60 Hz lá, 20 a 60 Hz, a depender aqui talvez não toque 20, mas vamos imaginar um 40, né, até 100 Hz. A corneta, que é o seu drive, pode ser de titânio ou fenólico, mas nesse caso vai ser um fenólico, vai tocar frequências médias, né? Muitas vezes começando lá em 1000 Hz e parando lá em 5000 Hz, e o Twitter vai começar a tocar de 5000 Hz até 20.000 Hz. Mais ou menos isso que funciona assim. E como é que é feito o corte aqui? Aqui você coloca um capacitor de corneta, geralmente um de 22 picofarad, e aqui você coloca um capacitor de tweet, aquele 225K lá, daria certinho aqui, entendeu? Para fazer o corte ali na região dos 5000 Hz, por aí afora. Galera, estou correndo um pouquinho, porque senão fica muito grande a aula, muito longa, mas espero que vocês estejam entendendo. Vamos dar mais um pulinho. Gilmar, mas essas caixas amontoadas. Olha só, as caixas anteriores são caixas full range. Ela sozinha vai tocar todas as frequências ali, vai tocar o médio, o grave, o agudo. Mas existe a possibilidade de você montar um sistema em que cada caixa reproduza a sua frequência determinada, ou que você tenha caixas para graves e uma caixa que reproduza médios e agudos. É o nosso caso aqui na segunda tela. Nessa tela aqui, os alto-falantes e as suas frequências. Perceba que aqui nesse caso eu tenho um sistema um pouquinho diferente lá, não é apenas uma caixa, aqui eu tenho 2 caixas. Nesse sistema, essas caixas de baixo aqui são as caixas de grave ou de subgrave. Aqui é um alto-falante de 18 que vai estar com um corte geralmente no 100 ou 120 Hz, tá? E vamos falar só frequências graves. E aí o resto, Gilmar, fica por conta das caixas de cima. Esse alto-falante de baixo aqui vai estar com um corte passivo, geralmente com um capacitor, deixando com que ele fale somente frequências médias. Então, se aqui parou em 120, vai falar o de cima de 120 Hz até onde você setar. Você pode, por exemplo, se for você que estiver fazendo os cortes, de 120 Hz, você pode deixar esse alto-falante e até mais ou menos vamos colocar ali uns 3.000, 2.000 Hz. E aqui tem um drive de titânio. Essa caixa não tem Twitter, então o drive de titânio poderia começar a responder de 3.000 Hz até 20.000 Hz. É o ideal? Não é, né? O ideal seria que o seu drive de titânio começasse em 5.000 Hz para ele não ter que reproduzir frequências tão graves, né? Tão médias. Mas o drive de titânio, em tese, consegue reproduzir frequências mais baixas, podendo descer na região dos médios aqui, tá? Então, beleza, eu tenho um exemplo de caixa aqui. Essas de baixo reproduzindo graves, o alto-falante do meio aqui, os médios, e aqui em cima a região dos agudos. Entenderam como é que funciona, moçada? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver o que a gente tem. Aqui está um sistema mostrando como são cada alto-falante para cada frequência. Tá vendo aqui? Isso aqui é chamado de woofer. Woofer são os alto-falantes. Quando você monta um sistema assim, o alto-falante aqui estará reproduzindo provavelmente os graves do seu sistema. Aí você tem um drive fenólico, a gente fala corneta, na verdade a corneta é essa boca aqui, isso aqui é o drive, né? Mas a gente chama de corneta no popular, vai estar reproduzindo
frequências médias. Tá vendo que nesse caso a configuração optou por um corte feito por um capacitor de 22 nanofarad a 250 volts. 250 volts é o tanto de voltagem que ele suporta sem queimar. E o 22 aqui é o corte que você vai dar. Com um corte desse tipo aqui, esse drive seu vai estar atuando, por exemplo, numa região que vá até, por exemplo, 1500 Hz, coisa assim, entendeu? Isso aqui é um drive um drive fenólico, provavelmente isso aqui é de 250 trio, tá com cara de ser ela. E aqui nós temos um super tweeter. O super tweeter, eles responderão de 5.000 Hz para frente. É bom que você configure assim. Aqui eu tenho um corte feito com capacitor aqui, o capacitor aqui, tá vendo? Ele é diferente desse capacitor aqui. Também suportando 250 volts, mas aqui ele é de 2.2 UF. É aquele 225 lá, K é a mesma coisa que isso aqui, tá? Aqui só está em forma decimal, dos 2,2 UF. Então, galerinha, num sistema full range, você poderia montar assim, o alto-falante reproduzindo os médios, o grave, a corneta, o seu drive fenólico reproduzindo os médios e aqui o seu super tweeter, os agudos, tá, galerinha? É mais ou menos assim que funciona. Esse é o sisteminha e eu acho que a nossa apresentação aqui acaba. Espero que você tenha entendido os nossos conceitos. Não é difícil, é algo tranquilo. E se você tiver dúvida em algo que a gente tenha falado aí, é só falar com a gente. A Gilmar, eu quero que você agora fale de uma montagem de sistema em que eu coloque isso, aquilo, como é que é a instalação do capacitor, como é que eu seto o meu crossover ativo. A gente tem um aparelho aqui, a gente pode também estar usando. Então vai depender do que você precisar, tá? Se você gostou, deixa seu joinha. Se você aprendeu alguma coisa aqui, deixa nos comentários, tá? Se você quiser uma aula mais detalhada, Gilmar, pega o crossover aí e explica pra gente como é que ele é configurado, o ativo. Faz a instalação então aí diretamente no alto-falante do capacitor, para a gente entender. E também, se você não quiser que o Gilmar faça, você também procura aí no YouTube, que muita gente boa vai estar falando sobre isso aí, tá, galerinha? Beijo no coração, tudo de bom para vocês. Espero que tenha gostado. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês.